Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira, né? Bom, como vocês podem perceber, o vídeo está saindo bem atrasado, não tivemos a edição da manhã aqui no canal Machão da Gama, mas eu já vou te explicar o motivo, né? Hoje não teve vídeo pela manhã porque eu estava embarcando para Manaus, saí do Rio de Janeiro ali por volta das 9 da manhã. Só cheguei aqui em Manaus agora, né? 5h34, a hora que eu cheguei em Manaus, horário do Rio de Janeiro, mas Manaus tem uma hora a menos, né? Então aqui em Manaus, 4h34 da tarde. Obviamente vim para Manaus por conta do jogo amanhã. O Vasco encara o Audax aqui na cidade de Manaus. O Vasco que é o mandante, né, nessa partida e vai realizar a partida aqui em Manaus para prestigiar o seu torcedor aqui no Amazonas, que, cara, a torcida do Vasco aqui é gigantesca. Eu já vim aqui em 2022 e, enfim, o clima na cidade aqui já tá diferente. É uma cidade que respira Vasco da Gama. Bom, estarei amanhã na transmissão da Cazé TV, né? Você sabe, amanhã o jogo do Vascão é na Cazé TV. Mas, enfim, vamos aqui atualizar o noticiário do Vasco, né? Vamos falar sobre o Sforza, que negociação finalmente sacramentada, a gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar também sobre dois jogadores que foram vetados, né, pela 777, nomes que foram oferecidos, mas foram vetados. E também falaremos sobre Carlitos Palacios. Carlitos Palacios voltando a ser pauta aí no noticiário vascaíno, porque ele está sendo negociado com o Boca, né, e o Vasco vai ganhar uma grana aí nessa negociação. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, né, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos lá. Como eu disse, amanhã o Vasco encara a equipe do Audax aqui na cidade de Manaus. Jogo aí pelo Campeonato Carioca, jogo importantíssimo para o Vasco, né, que, enfim, vem de 3 jogos sem vencer no Campeonato Carioca. Empate com o Flamengo, derrota para o Nova Iguaçu e empate com o Bangu. O Vasco precisa se recuperar no Campeonato Carioca e não tem adversário melhor para o Vasco se recuperar na competição do que o Audax, né? O Audax que ainda não marcou um golzinho sequer no Campeonato Carioca. Então amanhã é para o Vasco, enfim, sair aí desse momento conturbado do campeonato e conseguir uma vitória para poder ir com moral para o clássico contra o Fluminense na quarta-feira de cinzas. Transmissão do jogo amanhã é na Cazé TV, conto com você lá, estarei na transmissão, tô aqui em Manaus, como eu disse, cheguei agora há pouco e amanhã farei esse jogo aí pela Cazé TV com o maior prazer. Bom, vamos lá, vamos falar sobre uma negociação sacramentada, né? Informação confirmada em relação a Juan Sforza. Vasco e News assinaram ali os contratos e concluíram a negociação do Sforza. O volante vai deixar a seleção da Argentina no pré-olímpico e virá ao Brasil em seguida para se apresentar ao Vasco da Gama. A contratação foi fechada ali em torno dos 5 milhões de dólares, que dá mais ou menos 24 milhões de reais, e o Vasco terá de pagar mais 1 milhão de dólares, algo em torno ali de 4,9 milhões de reais, ao time argentino, caso o Sforza cumpra ali algumas metas estipuladas em contrato. O News vai manter 20% dos direitos do jogador em caso de venda futura. Como eu disse, o Sforza vai deixar a delegação da seleção da Argentina na Venezuela após o término do pré-olímpico em um voo fretado, né, pela Federação Argentina de Futebol rumo a Buenos Aires. E lá de Buenos Aires ele virá direto para o Brasil. A última rodada do pré-olímpico acontece no dia 11 de fevereiro, né, no domingo de carnaval. Então, no início aí da próxima semana, o Sforza já estará no Rio de Janeiro aí como jogador do Vasco da Gama. Negociação sacramentada, né? 5 milhões de dólares, podendo chegar a 6 milhões de dólares, algo em torno ali dos 28 milhões de reais na contratação do volante Sforza. Enfim, é uma negociação que a gente já dava aqui como adiantada, mas agora Vasco e News assinaram, né, os contratos, a negociação está sacramentada e o Sforza é jogador do Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui sobre Carlitos Palacios, né, que foi um investimento que o Vasco fez na temporada de 2022, acabou não dando certo, o jogador foi emprestado ao Colo-Colo da Argentina e agora ele está muito próximo de fechar com o Boca Juniors. Inclusive a contratação de Carlitos Palacios pode ser fechada a qualquer momento e o Boca está disposto a pagar entre 4 e 5 milhões de dólares por 100% do passe do atacante. O Vasco tem 80% do passe do Carlitos Palacios
e o Colo-Colo tem 20%. Então, saindo essa negociação aí, enfim, 4, 5 milhões de dólares, 20 milhões, 24 milhões de reais, o Vasco ficaria com 80%, né, dessa transferência, já que tem 80% do passe do Carlitos Palácio. Enfim, já praticamente paga ali o preço do Sforza, né? Tomara que essa negociação realmente aconteça, realmente saia do papel e o Vasco consiga aí receber esse dinheiro, recuperar também, né, o que investiu pelo Carlos Palácios, tirando ele do Internacional. No Vasco ele foi uma decepção, assim como o Orediano, né, também foi uma decepção, e do mesmo jeito que o Vasco está próximo de recuperar o investimento no Palácios, quem sabe o Vasco também não consiga recuperar depois o investimento que fez no Orediano, que agora está emprestado, né, no futebol dos Estados Unidos. Bom, como todo mundo sabe também, o Vasco está procurando peças de reposição ali para volante, né? Porque o Vasco perdeu suas duas peças importantíssimas, né? O Jair e o Paulinho, com a mesma lesão, algo inacreditável, né? Vão perder a temporada inteira. E alguns nomes ali foram indicados pelo Alexandre Matos e foram vetados, né, pela 777. O Gilmar Ferreira trouxe a informação que os nomes de Alisson, volante do Atlético de Minas Gerais, e do volante Lisiero, aquele do São Paulo, etc e tal, bem conhecido aqui no futebol brasileiro, esses nomes estavam ali no radar do Alexandre Matos, foram levados até a 777, mas esses nomes foram vetados, né, pela empresa norte-americana. Então, o Alisson e o Lisiero não serão jogadores do Vasco nessa temporada de 2024. Bom, eu também acho que são dois jogadores que não resolveriam, né, o problema do Vasco da Gama, não. São dois jogadores que viriam ali para compor o elenco, provavelmente, e jogador para compor o elenco, o Vasco tem um monte. Tem o Matheus Carvalho, por exemplo, entrou bem no último jogo para compor o elenco. Tem o Matheus Carvalho, o Vasco tem que contratar um jogador que chegue para ser titular e assuma a posição, né, e eleve o nível do time. Enfim, precisa de contratação desse nível. Bom, meus queridos, é basicamente isso que eu tinha para atualizar. Para terminar o vídeo, eu vou colocar aqui uma fala do Alexandre Matos, né? Porque muita gente estava dizendo que ele poderia largar a toalha por conta da entrevista coletiva de ontem, que ele se mostrou um pouco irritado ali, né? Irritado talvez não seja a palavra. Enfim, ele explicou mais ou menos como é o processo de contratação da 777, disse que nunca tinha trabalhado dessa forma. Enfim, isso acabou gerando ali alguns rumores, né? Principalmente nas redes sociais, de que ele poderia sair, jogar a toalha, etc e tal. E o Alexandre Matos veio a público para negar qualquer tipo de situação em relação a isso. Abre aspas o que ele disse na sua rede social. Jogar a toalha jamais. Lutei e abri mão de situações para estar aqui. Quero e muito contribuir. E estou contribuindo no projeto. Se não acreditasse no clube, nos profissionais que estão aqui, inclusive nos da 777, não teria nem vindo. Ajustes sempre precisam serem feitos em qualquer empresa ou clube. Usar minhas palavras numa briga política que não dá, só fará mal ao Vasco. Isso não pode acontecer. Ainda temos muito trabalho pela frente. Investimentos existiram e irão continuar. Não só no futebol, mas em estrutura, categoria de base e etc. O Vasco será um time cada vez mais competitivo, responsável e sustentável de médio a longo prazo. Foi o que disse aí o Alexandre Matos, né, colocando também panos quentes aí em qualquer tipo de saída, de insatisfação, etc e tal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!